Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é na cidade alemã de Colônia, onde existe essa catedral, a maior do mundo, e também muitas histórias da Segunda Guerra Mundial. Colônia é uma cidade medieval alemã e uma das mais populosas do país. Está localizada na região da Norte-Westfália, sendo a maior cidade dessa região, com uma população de quase 4 milhões de habitantes em toda a sua área urbana. É a maior cidade às margens do rio Reno e também a cidade mais populosa da Renânia. Colônia fica a cerca de 35 quilômetros de Düsseldorf e a 25 quilômetros de Bonn, e é considerada uma cidade mundial. Seu maior símbolo é a Catedral Católica Medieval. É a terceira igreja e a catedral mais alta do mundo e foi construída para abrigar o Santuário dos Três Reis Magos. E por isso mesmo é um dos destinos de peregrinação mais visitados da Europa, o que torna a cidade e esse marco reconhecido mundialmente. O estilo da igreja é gótico. As duas torres possuem 157 metros de altura e a catedral no todo tem 144 metros de comprimento e uma largura de 86 metros. Quando foi concluída, em 1880, era o prédio mais alto do mundo. E a catedral é dedicada a São Pedro e a Nossa Senhora, além de abrigar as relíquias dos Reis Magos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral recebeu 14 ataques diretos por parte de bombardeiros aliados, mas não caiu. Ela sofreu danos e foi restaurada em 1956, sendo possível ainda hoje encontrar marcas dos combates e dos bombardeios que aconteceram na cidade nas paredes da catedral. Colônia também é famosa pela água de Colônia, produzida na cidade desde 1709, e é tão famosa que Colônia passou a ser um termo genérico para esse tipo de perfume, vamos dizer assim. A Catedral de Colônia sofreu durante a Segunda Guerra Mundial vários impactos de bombas, mas ela nunca caiu. Colônia foi bombardeada mais de 140 vezes, mais de 140 raids aéreos atingiram Colônia, inclusive o famoso ataque dos 1.000 aviões, quando mais de 1.100 aviões bombardearam a cidade de uma única vez. Mas a catedral resistiu e está de pé até hoje. As marcas da guerra estão por toda parte aqui em Colônia e também nas paredes da catedral. Mas ela continua de pé e impressionando os visitantes. E é o ponto mais visitado não só de Colônia, como da Alemanha. E você pode fazer essa visita. Colônia é um dos locais que nós visitamos em nosso roteiro pela Alemanha. Para 2025 a gente já tem um grupo, restam algumas vagas. Se você tem interesse de visitar a Alemanha e conhecer este e outros pontos históricos da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Fria, entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar na próxima turma. A cidade suportou 242 ataques aéreos. Há estudos que afirmam que foram 262, todos desfechados pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Royal Air Force, a RAF, a Força Aérea Britânica. Um total de mais de 35 mil toneladas de bombas foram lançadas pela RAF na cidade. E os estudos apontam mais de 20 mil pessoas que morreram ali devido a esses ataques. O primeiro deles aconteceu em 12 de maio de 1940, mas o ataque mais famoso é o ataque dos 1.000 bombardeiros. Esse ataque aconteceu na noite de 30 para 31 de maio de 1942 e ficou conhecido como o ataque dos 1.000 aviões. O objetivo dos ingleses com este ataque era provocar uma devastação tal que o moral da população alemã seria atingido e isso enfraqueceria o governo de Hitler.
Outro objetivo foi também usar a tática do fluxo de bombardeiros, visando a concentração maior entre estes aviões que se protegeriam mutuamente do ataque dos aviões alemães que defendiam o território germânico. Nesse ataque, todos os bombardeiros passaram sobre Colônia e bombardearam numa janela de 90 minutos, o primeiro chegando à meia-noite e 47 de 31 de maio. Os ataques provocaram 2.500 incêndios separados, o que transformou o coração da cidade em uma tempestade de fogo. Um dos poucos edifícios que resistiram foi exatamente a Catedral de Colônia, talvez, ou certamente, pelo fato de ela ser construída em pedra, enquanto a maioria das casas eram de uma mistura de uma argamassa com madeira. Nesse ataque, a Royal Force perdeu 43 aeronaves dos 1.103 bombardeiros enviados no ataque. Essa é a famosa ponte sobre o rio Reno, próxima à Catedral de Colônia. Essa ponte ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi alvo primeiro de bombardeiros americanos e ingleses que a danificaram, mas com o avanço americano em direção ao coração da Alemanha, os próprios alemães acabaram destruindo essa ponte. Ela hoje está toda reconstruída. Ela era uma das pontes mais importantes sobre o rio Reno, que era a última barreira no rumo dos aliados em direção a Berlim. Depois de ser tão atacada pelo ar, Colônia foi então invadida por terra. Após a captura e travessia do rio Reno na ponte de Remagen, o destino dos aliados certamente era a cidade de Colônia, um alvo natural. E os tanques aliados, principalmente americanos, chegaram às portas da catedral em abril de 1945. E ali aconteceu uma das mais famosas e mais renhidas lutas de tanque durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de março de 1945 não havia forças aliadas no Reno, mas no dia seguinte a ponte de Remagen caiu. A 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos chegou à Colônia naquele dia. 2 tanques Sherman médios apoiaram a infantaria enquanto avançava em direção ao rio e à catedral. Havia muitos destroços nas ruas, então eles pararam um pouco longe da catedral. Imediatamente, o Sherman líder foi atingido por um tanque alemão, que destruiu esse Sherman e matou seus tripulantes. O tanque inimigo era um tanque Pantera, um dos mais produzidos e modernos tanques alemães da época. O outro Sherman então percebeu que não era páreo para o tanque nazista e recuou. Chamaram então um tanque T-26, um Pershing, que estava próximo, por sorte, e era um tanque muito superior, tanto ao Sherman quanto ao Pantera. Naquele terreno em frente à catedral, cheio de entulhos e destruição, aconteceu essa luta. O Pershing dirigiu por uma rua paralela ao Pantera e quando chegou ao cruzamento, parou, mirou e em seguida retomou o seu caminho, avançando um pouco, e então abriu fogo, sem parar. O tiro foi certeiro e o Pantera foi abatido. A pergunta é por que o tanque alemão hesitou quando teve a chance de atirar no Pershing antes que este o fizesse? Talvez uma confusão da tripulação ou algum dano mecânico, mas o fato é que aquela fração de segundo permitiu ao Pershing liquidar o tanque alemão. E por que esse tanque estava parado exatamente ali? Obviamente estava numa ação de última e desesperada resistência, defendendo um símbolo único da Alemanha, a Catedral de Colônia. Estamos em Colônia, na Alemanha, e essa esquina aqui não é uma esquina qualquer. Essa esquina foi onde aconteceu o famoso duelo de tanques de Colônia. Lá onde está aquele movimento de carros, ao final, o prédio branco, estava o tanque Pantera alemão. E aqui passando estava um tanque Pershing.
E o Pantera, ao ver o Pershing, isso em março de 1945, o Pantera, ao ver o Pershing, não reconheceu a silhueta, pois o Pershing fazia sua estreia na Segunda Guerra Mundial. O modelo de tanque Pershing não era conhecido pelos tripulantes do tanque alemão. Eles esperavam um Sherman com sua forma alta, arredondada. Ao verem o Pershing, eles vacilaram, pois pensavam que fosse um tanque alemão. Esse vacilo de alguns segundos custou a vida dos tripulantes do Pantera, pois o Pershing imediatamente abriu fogo, atingindo o Pantera e incendiando o tanque alemão. As filmagens são chocantes, foram filmagens desse momento incrível e violento na Segunda Guerra Mundial. E essa batalha de tanques foi travada aqui, bem diante da Catedral de Colônia, que é simplesmente a maior catedral da Europa. E foi durante muito tempo o prédio mais alto de toda a Europa. A Catedral de Colônia marca a cidade. Por dentro, a Catedral de Colônia é ainda mais impressionante. Principalmente se você levar em conta que essa é uma construção que se iniciou em 1248. A tecnologia, a engenharia da época eram certamente muito diferentes dos recursos que a gente tem hoje para construir algo dessa magnitude. A construção foi motivada quando Frederico Barba-Ruiva saqueou Milão e trouxe para cá, e aqui estão depositadas e preservadas, as relíquias, os restos mortais dos 3 reis magos. Isso foi em 1164. E em 1248, devido à peregrinação que começou nessa região da Alemanha, resolveu-se então construir essa catedral, que está de pé até hoje. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral recebeu 14 ataques diretos, mas não caiu. E ela foi totalmente restaurada em toda a sua magnitude. E com isso, hoje a gente pode ver essa maravilha, essa beleza. Um dos maiores tesouros que existem aqui na Catedral de Colônia, Catedral de São Pedro, é exatamente o conjunto dos vitrôs. Este, por exemplo, foi instalado, doado pelo Ludovico da Baviera por volta do ano de 1500. Existem outros vitrôs aqui ainda mais antigos, como aquela coleção ali, que é do século XII. E aí vocês podem perguntar, por que os vitrôs não foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial? Porque, sabedores que Colônia seria um alvo, os alemães retiraram todas as peças e reinstalaram quando a reforma da igreja, que foi atingida 4 vezes durante a Segunda Guerra, quando Colônia foi alvo de mais de 140 bombardeios durante a campanha aliada contra a cidade. Mas essas obras de arte sobreviveram, porque foram retiradas e armazenadas em outro local e depois, com o fim da guerra, reinstaladas. As marcas da guerra estão por todo lado aqui dentro da igreja, mas os vitrôs sobreviveram. Todos esses locais, o Rio Reno, as ruas em torno da catedral, a catedral em si, a ponte, são hoje lugares marcados pela luta na Segunda Guerra Mundial. Caminhar por esses locais foi caminhar pela história. A luta terrível que ali aconteceu deixou marcas e você sente um certo ar triste em Colônia,
mas a cidade se reergueu de uma maneira orgulhosa. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Se você quiser vir conhecer Colônia, lembre-se, a gente tem um grupo por toda a Alemanha, somente sobre história militar da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.